São quantas franquias? 4 mil? São 4 mil lojas. 4 mil lojas. E hoje nós temos em torno de mais ou menos 500 franqueados. Tá. Qual que é o segredo da boa franquia? Aquela franquia que vende muito todo mês. Eu acho que o segredo de uma franquia é você ter com o teu sistema de franquia uma relação de ganha e ganha, né? Uma relação em que o franqueado está extremamente satisfeito com a margem de contribuição que ele tem, com a tranquilidade de um abastecimento que ele precisa ter e todo um apoio logístico que não é apenas na entrega de produto, mas é um apoio nas áreas de informática, a todas as questões de comunicação, né? Então não é apenas ele comprar e vender um produto, ele tem que receber todo um apoio do seu negócio como um todo. Você escreve no seu livro uma frase aparentemente simples, mas muito impactante, que foi: o Boticário foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Qual que é o peso do planejamento, Miguel, nessa história de sucesso? Foi tudo planejado ou não? Absolutamente. Se eu pegar os primeiros 20 anos do Boticário, na realidade, a questão do planejamento, é claro que ele existia para uma série de coisas que nós fazíamos, mas é difícil de você planejar a médio e longo prazo dentro de um negócio dentro do Brasil. O porquê? Devido até às questões da própria economia, em que você tem as variações, né, que muitas vezes não permitem você ter planejamentos de longo prazo, em muitos momentos a gente tinha que olhar e dizer: vamos embora, né? Vamos embora, porque isso aqui tem que funcionar, e graças a Deus sempre funcionou, né? Mas muitas vezes você não tem todas as informações que você precisa para um planejamento extremamente cartesiano. Hoje mudou, né? Hoje em dia, devido ao próprio volume de negócios, então o nosso planejamento é de milímetros, né? Você não pode ter erros aí, que cada erro são milhões que estão em jogo, né? Ao longo da sua história, mas sobretudo no início ali da sua história, na construção do Grupo Boticário, você teve uma quase obsessão atrás da melhor fragrância, né? A fragrância, o cheiro do Brasil. Você descobriu logo cedo qual que é o cheiro do Brasil? Você pode trazer para a gente até hoje qual que é o cheiro do Brasil? O cheiro do Brasil, fundamentalmente, se você analisar, e está na primeira fragrância que a gente lançou, né? É um cheiro da Aquafresca. A Aquafresca foi a primeira fragrância e, aliás, o Boticário alavancou uma grande parte do seu crescimento logo no início através de uma fragrância que fez todo o sucesso, e era uma fragrância fresca, agradável, ela é ainda, né? Não vamos falar de passado, mas que ela agradou de cheio, assim, pela sua sofisticação e seu frescor. Então acho que você me falou qual a fragrância que fez o Boticário, posso te dizer que foi a Aquafresca. 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 Assim porque ao longo, nesse início, você estiver, não sei se foi você, mas ao longo você teve gente da sua equipe, eu acho, que queria colocar água, né? E você Sim, bateu o pé ali. Que era Aqua. Sim. Aliás, a escolha do nome dos seus produtos sempre foi muito importante para você? Sempre tem histórias maravilhosas aí, né? Então, mas sempre você procura linkar os nomes, que dá nome para a fragrância, não é fácil, né? Até porque às vezes você tem uma série de inspirações, você vai nos registros de patentes, né, de licenças, e você vê que tem uma série de nomes e às vezes é difícil de escolher, mas é muita inspiração, né? É aquele nome que vem numa sacada e se diz: é nesse que eu vou. O Malbec, hoje, o seu perfume é um dos mais vendidos do grupo. O Malbec, ele tem uma história maravilhosa atrás dele, né? Que foi, o Malbec, na verdade, foi uma inspiração na fabricação do vinho, né? Em que eu estava visitando até no Chile uma série de vinícolas, e
disse, por que um perfume não pode ser macerado em barris de carvalho, né? E aí surgiu realmente o Malbec, e eu acho que é o único perfume mundial que passa por um momento pelos tonéis de carvalho. A história do Miguel Kriegsner, ele chegou ao Brasil aos 11 anos de idade. Você veio da Bolívia, né? Qual que foi a sua primeira impressão do Brasil? Você sabe que o primeiro lugar que pisei no Brasil foi em Corumbá, porque o avião que vinha de La Paz, ele fazia uma escala em Corumbá. Na hora que eu passei a primeira noite em Corumbá, eu entrei aqui, parecia uma panela de pressão aquilo, porque na Bolívia você não está habituado com temperaturas tão altas. Então caí no forno, disse, meu Deus do céu, caí aqui num negócio que se eu pudesse voltar para La Paz, eu voltaria. Mas já era tarde demais, não daria para voltar. E na verdade o Brasil emprestou para toda a nossa família um novo lar, né, que propiciou todo esse crescimento que a gente teve. O Brasil é um país de grandes empreendedores? O Brasil é o máximo. O Brasil é um país de grandes empreendedores que tem que ter a oportunidade de lançar, sabe? É um país que precisa de muita inspiração, mas precisa de muita tranquilidade também para que os empreendedores possam exercer a sua criatividade. Eu estou fazendo essa pergunta inicial sobre empreendedores porque você escreve logo no início do livro, né, da Essência de Empreender, que os pequenos negócios fazem hoje a grande massa de mão de obra do país. E é para essas pessoas, para os pequenos empreendedores, que você dirige esse livro. Qual foi o momento, Miguel, que você, de alguma forma, se emocionou ao lembrar da sua infância, adolescência, da construção do Boticário, do período do início, do meio, ou até recentemente da história do grupo? Veja, você pode achar interessante, eu já li esse livro umas 3 ou 4 vezes, porque é interessante quando você começa a reviver a tua vida, reviver a tua história através de uma obra como essa aí que foi feita. E foram muitos momentos, né? Foram realmente muitos momentos em que foram extremamente mobilizadores dentro da minha vida, entre fatos na minha vida pessoal e na minha vida empresarial também. É interessante como essas coisas acabam se misturando, né? Porque é difícil dizer isso aqui é empresário, isso aqui é o Miguel. Essas coisas se misturam, né? Numa empresa que vai fazer 50 anos de vida, eu passei a grande parte da minha vida envolvido dentro do meu negócio. E continuo lá ainda com muito prazer, né? Nesses 50 anos, qual foi a maior dificuldade? É fazer negócios no Brasil? Sim, principalmente devido à instabilidade política e econômica, né? Em que esses sobressaltos que você tem no Brasil, agora daqui a pouco você vai ter uma reforma tributária que você não sabe exatamente o impacto que isso aqui vai ter dentro dos negócios. Então, mas a gente vai enfrentando, encarando, e você percebe que as coisas, você se acomoda e passam, né? Tem as crises, mas você muitas vezes chora, mas tem que dizer, vou continuar em cima disso aí. Eu insisto nesse tema de empreendedorismo porque o Miguel, você já disse também que o Brasil cresceu, virou um grande país graças às pessoas que vão empreendendo e que têm coragem de muitas vezes arriscar o mais importante da vida delas. Qual que é o segredo do bom empreendedor? O empreendedor é aquele que consegue materializar os seus sonhos, né? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que sonham, mas não empreendem muitas vezes pela falta de coragem, né? Por olharem muitas vezes um macroambiente. E eu diria que um passo de coragem é importante para deslanchar. Eu acho que no momento que a pessoa começa a entrar no trilho,
né, do empreendimento, ela vai vencendo as suas dificuldades, né, ela vai errando e reparando. Eu acho que se leva, né, os tomos você tem que levar, mas eu acho que a grande maioria dos empreendimentos que tem no Brasil, as possibilidades, os grandes geradores de mão de obra, pertence a pessoas que enfrentaram as dificuldades e não se renderam a elas. Acho que esse é um grande segredo. Hoje está mais fácil empreender do que no passado? Eu acho que era mais fácil. Era mais fácil. Porque os recursos, principalmente a questão do custo, né? O custo do dinheiro hoje, né, não permite você correr muitos riscos, né? Então, você sempre está com o pé atrás, prefere deixar muitas vezes o teu dinheiro mais guardado em algum investimento, né, do que pegar esse recurso e dizer, eu vou pegar um pedaço da minha grana e vou investir, né? Então, como é que você tem uma dificuldade, e tomara que isso melhore, né? Porque o Brasil precisa cada vez mais de um número maior de empreendedores que são os grandes geradores de mão de obra, coisas que esse país precisa muito, né? Bom, como eu apresentei o Miguel Kriegsner a vocês, além de fundador, você é presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. Você tem como é que é o seu perfil como gestor? Você é aquele que gosta de delegar tarefas, prefere tomar as decisões para você? Eu vou te falar o que dizem, né? Porque... Pode falar à vontade. Não, porque eu acho que eu não sou centralizador, já fui mais, tá? Uma evolução me mostrou que descentralizar é muito melhor, né? E é muito bom quando você consegue escolher os teus pares, as pessoas que estão trabalhando, e você consegue ter uma relação muito transparente com as pessoas, né? Então hoje eu conto, né, com uma equipe de presidente, de vice-presidentes, de pessoas altamente capacitadas, nas quais existe um diálogo muito honesto, muito transparente. Então fica muito mais fácil você descentralizar as atividades de uma empresa. Agora tem coisas pelas quais eu pessoalmente sou mais apaixonado, né? Eu gosto muito da parte de comunicação, gosto muito da parte de criar novos produtos, né? Gosto de fábrica, de equipamentos. Então são algumas áreas em que eu me identifico mais e acabo dando às vezes um palpite, entende? Você, nos últimos anos, você teve oportunidade, e não só oportunidade, você teve poder para escolher CEOs ao longo da sua carreira. O que é um bom CEO? Bom CEO, vou te dar, nós temos o primeiro, único, né, que é o Fernando Moder. É uma pessoa... O atual CEO, né? O atual CEO, né? Ele não é da família, é o primeiro que não é da família. Se eu considerar o Arthur é meu sócio e foi CEO durante uma época. O Arthur Grimbaum. Arthur, né? Grimbaum, né? Que Arthur é meu cunhado, né? É um cunhado que eu amo de paixão, porque ele é realmente um companheirão em tudo aquilo que a gente construiu junto. Agora, um CEO que não é da família, o Fernando Moder, que é o nosso CEO atualmente, que está há 26 anos dentro da companhia, e que a gente foi seguindo os passos dele desde o primeiro dia que ele entrou. Então, um bom CEO é aquele que tem uma relação muito próxima com o conselho, né? Com os acionistas da empresa, e ter uma liberdade de fazer e também uma capacidade de ouvir, né? Então não é um CEO que vai lá e impõe as suas coisas. É um CEO que discute e tem toda a liberdade também de tomar suas decisões. Mas essa harmonia é uma coisa que muitas vezes a gente não encontra em muitas empresas. Eu estou lembrando de uma história que está escrita aqui no livro, que diz o seguinte, que sempre quando você contratava alguém, você ligava na loja
e se passava por um cliente só para ouvir como apresentavam o seu produto. Isso é verdade. Você fazia isso mesmo? Fazia. Não, e fazia, muitas vezes eu era o cliente oculto, né? Que não era todo mundo que conhecia a minha cara. Então, talvez nem a sua voz, né? Não sabia. Então, em muitas lojas eu ia e ficava perguntando e tentando identificar, né, se aquela vendedora era boa, se o gerente daquela loja sabia como conduzir o negócio. Então, e é muito bom. E quando você não gostava de uma apresentação do produto, o que você fazia? Eu acho que dava principalmente um feedback para a pessoa. Porque eu acredito que o grande segredo é como você dá feedback para as pessoas, né? Tem pessoas que às vezes precisam de um toque e alguém que chame a atenção, não do ponto de vista da autoridade, mas que possa chamar a atenção de algumas particularidades da pessoa que podem ser corrigidas para que ela consiga desempenhar melhor a sua função. Tem algum segredo da boa venda? A boa venda é você vender aquilo que você conhece, né? Saber o momento em que o teu consumidor também ele está disponível para venda, para compra, desculpe, né? Para compra, porque tem pessoas que, por exemplo, entram numa loja e ela entra para conhecer o produto. Ela, naquele momento, muitas vezes, ela não está afim de comprar. Então, como que você acaba cativando aquela cliente, não tentando empurrar um produto para ela, mas sim ouvindo, na próxima vez que ela passar num shopping, ela vai lembrar da pessoa e daquela loja para dizer, sabe, eu fui super bem atendido para lá, vou comprar o meu presente que eu estou querendo. Você já declarou que é muito difícil e que você respeita muito nas organizações a cultura de uma organização. Afinal, qual que é a cultura do Boticário? Veja, eu acho que uma cultura, às vezes eu falo isso, né, e não é uma frase minha, do Philip Kotler, que diz, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E, na realidade, a cultura de uma empresa é dela ter muito bem definido qual o propósito dela, né? Então, o nosso propósito como organização é que, através da beleza, a gente realmente gere transformação. Uma transformação nas pessoas, uma transformação na sociedade em que a gente tem inserido, porque aí realmente que a coisa realmente começa a tomar gosto. Porque se você passa através de uma empresa e você não gera uma transformação nas pessoas que trabalham ali, né, nas suas vidas, né? Então, eu não quero que o pessoal que trabalha comigo, estou trabalhando aí para o Miguel. Não, estou trabalhando ali porque essa organização está transformando a minha vida. Aí que eu acho que vale a pena e você faz um trabalho social e você gera, né, um país mais justo, um país mais sociavelmente equilibrado. E o papel de uma empresa é exatamente esse, né? O papel de uma empresa é o que ela agrega para um país como o nosso, dentro das dificuldades que esse país tem. Então, um empresário aqui, que muitas vezes não é valorizado, tem um papel fundamental de transformação dentro dessa realidade que a gente vive hoje. Você está falando dos empresários, a gente tem uma audiência extremamente cativa entre os empresários brasileiros. Você mora em Curitiba, você fundou uma das maiores empresas de beleza da América Latina e se manteve relevante, se mantém relevante ao longo das últimas décadas. Hoje, como é que você avalia o ânimo dos empresários no Brasil? Eu acredito que o ânimo é um pouco desanimado, né? Porque o empresário brasileiro ele precisa de mais estímulo, né? Ele precisa de menos imposto, ele precisa ver que o seu trabalho ele está alimentando muito mais do que apenas uma máquina que muitas vezes não traz o retorno que precisaria. Então, eu acho que o empresariado brasileiro precisa de um ânimo, precisa de um incentivo maior, precisa de uma compreensão da qualidade de coisas que ele traz para o país. Eu acho que
dá para melhorar muito bem isso. Olha só, são quantos funcionários, Miguel Crico? Hoje é 22 mil. 22 mil funcionários. Diretos, né? Diretos, exatamente, Então, além das franquias. Então você pode considerar, né, que imagine 4 mil lojas, né, o que isso gera, né, em termos de mão de obra direta. E se você quiser colocar 2 milhões e poucos mil revendedores pelo Brasil afora, então a gente não está gerando uma mão de obra direta, mas nós estamos ajudando muita gente a pagar suas contas também. Pois é, mas o Grupo Boticário, eu sei, vocês têm muitos jovens entre os profissionais, sempre tiveram jovens, sempre gostam ali de ter uma ala de jovens na empresa. Como é que você avalia os jovens hoje que chegam ao mercado de trabalho? Hoje existe eu acho que o jovem que está entrando no mercado de trabalho, muitas vezes não vem tão bem preparado como deveria. Então, as empresas muitas vezes têm que fazer o preparo complementar que ele precisa para desempenhar as suas funções. Por outro lado, o jovem de hoje, ele anseia um crescimento muito rápido, né? Então, hoje em dia, por exemplo, alguém que está trabalhando em 2 anos, 3 anos, o cara já quer ser diretor de uma empresa. Então, eles não dão o tempo necessário para evoluírem dentro do trabalho que fazem. Então, você tem muito jovem que fica pulando de um lado para o outro. De empresa para empresa. O que você não cria raízes, o que não é salutar, né? Então, é importante ficar e crescer dentro de uma empresa e evoluir dentro daquilo que uma empresa pode oferecer. Vou ser polêmico agora com essa pergunta, hein? Para você, qual que é o melhor modelo de trabalho? O presencial, o híbrido ou o remoto? Eu gosto muito do presencial, vou te falar a grande verdade. Entendo muito bem o trabalho híbrido, né? Mas com o trabalho híbrido eu tenho a impressão que você muitas vezes perde um pouco o controle. Perde o controle porque às vezes o trabalho presencial ele cria, né, uma ligação muito maior entre teus colaboradores e cria um lado de amizade e de amor pelo próprio, quer dizer, um pelo outro, pelo próximo. Que no trabalho híbrido isso fica a desejar. Naturalmente, você tem funções dentro de uma empresa em que o trabalho híbrido funciona muito bem, mas o presencial é fundamental.